Nesta aula, nós vamos ver os 15 verbos mais usados na língua francesa. Com estes 15 verbos que nós vamos aprender, você já vai conseguir se comunicar em francês. Eu vou mostrar para vocês exemplos de frases utilizando cada um destes verbos e também nós iremos ver as conjugações deles. Mas antes de começar a falar sobre os verbos, se você ainda não é inscrito no canal, peço para que você se inscreva, assim você não perde os próximos vídeos que estão por vir. Então chega de enrolação e bora pro conteúdo. O primeiro verbo que nós vamos aprender é o verbo être. Este é o verbo ser ou estar no francês. Se você está começando a aprender francês, este é o primeiro verbo que você tem que aprender. Ele é um dos primeiros verbos que você tem que aprender em francês, porque nós também temos outro verbo que nós já vamos ver em seguida. Então, para conjugar os verbos fica assim: je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elles sont. Repetindo: je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elles sont. Um exemplo de frase: je suis brésilien. Je suis brésilien. Eu sou brasileiro. Je suis. Aqui nesta frase, o je suis traduz-se como eu sou brasileiro. Je suis brésilien. Mas também o verbo être, ele pode ter a mesma tradução do verbo estar no português. Um exemplo é a frase je suis ici. Je suis ici. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Je suis ici. Próximo verbo que nós vamos aprender e que também é um verbo fundamental, ele é um verbo auxiliar do francês, é o verbo avoir. Avoir, que significa ter. Outra coisa a respeito do verbo avoir é que ele é um verbo irregular. Assim como o verbo être, é um verbo que ele muda a sua forma, o seu radical. Mas nós não vamos entrar nisso no momento, nós vamos aprender como conjugar os verbos mais usados do francês, mas é mais para dar uma explicação breve. Então, o verbo avoir, ele se conjuga dessa forma. J'ai, o som do j'ai, você também pode ouvir G. Isso depende da região. Então, tanto j'ai ou G está correta a pronúncia. Então, continuando. J'ai, tu as, você tem, il, elle, on a, ele, ela, a gente tem, nous avons, nós temos, vous avez, vocês têm, il ou elles ont. Vejam a liaison que tem na terceira pessoa do plural. Il, ils ont, elles ont. Vejam que o S da terceira pessoa do plural, quando ligado ao verbo avoir, tem o som de Z. Il, elles ont. Um exemplo de frase com o verbo avoir é se você quiser falar que você tem alguma coisa. Por exemplo, j'ai beaucoup d'amis. Eu tenho muitos amigos. Se você também quiser falar de algum estado, por exemplo, você está com fome, alguma coisa transitória, por exemplo, j'ai faim. J'ai faim. Eu estou com fome. Então você pode usar o verbo avoir nesses contextos. O próximo verbo da lista é o verbo aller, que significa ir. Então aqui está a conjugação do verbo aller. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il ou elles vont. Um exemplo de frase:
Je vais à la plage tous les week-ends. Eu vou para a praia todo final de semana. Je vais à la plage tous les week-ends. Próximo verbo da lista é o verbo pouvoir. Pouvoir, que significa poder. Je peux, tu peux, il, elle, on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Repetindo, je peux, eu posso, tu peux, você pode, il, elle, on peut, ele, ela, a gente pode, nous pouvons, nós podemos, vous pouvez, vocês podem, il, elle, peuvent, eles ou elas podem. Exemplo, excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Excusez-moi, madame. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Com licença, senhor. Com licença, senhora. Você poderia me ajudar, por favor? Próximo verbo é o verbo vouloir. O verbo querer. Je veux. Tu veux. Il, elle, on veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils, elles veulent. Repetindo. Je veux. Tu veux. Il, elle, on veut. Nous voulons. Vous voulez. Ils, elles veulent. Um exemplo. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Eu gostaria de café, por favor. Je veux connaître cette personne. Eu quero conhecer esta pessoa. Je veux connaître cette personne. Próximo verbo é o verbo devoir. Devoir, que significa dever. Mas em português tem o sentido de ter que. Exemplo, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer algo. O verbo devoir se conjuga desta forma. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. O exemplo, je dois faire mes devoirs. Je dois faire mes devoirs. Eu tenho que fazer os meus deveres. Je dois dire la vérité. Eu tenho que falar a verdade. Je dois dire la vérité. Próximo verbo que nós vamos aprender e que é também muito utilizado é o verbo prendre. Prendre. Ele significa pegar ou tomar. Je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Repetindo, je prends, tu prends, il, elle, on prend, nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Por exemplo, je prends um petit déjeuner à 8 heures du matin. Eu tomo café 8 horas da manhã. Je prends un petit déjeuner à 8 heures du matin. Ou, je prends le bus pour arriver au travail. Je prends le bus pour arriver au travail. Eu pego o ônibus para chegar ao trabalho. Próximo verbo é o verbo faire, que significa fazer. Je fais, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Vejam na primeira pessoa do plural, nous faisons.
faisons. Geralmente, o som de A e I tem o som de E, mas na primeira pessoa do plural, o verbo faire tem o som de E. Nous faisons. Nous faisons. Nós fazemos. Um exemplo de frase com o verbo faire, por exemplo, se você quiser falar que você pratica alguma atividade física, por exemplo, eu pratico esporte, você pode dizer je fais du sport. Je fais du sport. Se você quiser perguntar também o que a pessoa faz da vida, no que a pessoa trabalha, você pode perguntar qu'est-ce que tu fais dans la vie? Literalmente seria o que você faz da vida. O próximo verbo que nós vamos ver é o verbo mettre. O verbo mettre significa pôr ou colocar. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, il, elle, mettent. Je mets, tu mets, il, elle, on met, nous mettons, vous mettez, il, elle, mettent. O exemplo de frase: elle met sa robe rouge. Elle met sa robe rouge. Ela coloca seu vestido vermelho. O próximo verbo é o verbo parler. Parler, que significa falar. Você pode usar o verbo parler quando você for dizer que você fala algum idioma. Por exemplo, je parle anglais. Je parle anglais. Eu falo inglês. Je parle français. Eu falo francês. Il parle italien. Ele fala italiano. Então, aqui está a conjugação do verbo parler. Je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle, parle. O próximo verbo que nós vamos aprender é o verbo dire. Dire, que significa dizer. Je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, il, elles disent. Repetindo, je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, il, elles disent. Um exemplo: dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Me diga a verdade. O próximo verbo é o verbo savoir. Savoir significa saber. Então, a conjugação fica dessa forma: je sais, tu sais, il, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle, savent. Je sais, eu sei, tu sais, você sabe, il, elle, on sait, ele, ela, a gente sabe, nous savons, nós sabemos, vous savez, você sabe, il, elle, savent, eles ou elas sabem. Um exemplo de frase com o verbo savoir é para falar a frase eu não sei. Para falar eu não sei, em francês se diz je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mas em uma linguagem mais coloquial, você vai ouvir o francês falar je sais pas. Je sais pas. A forma correta de dizer é je ne sais pas, mas vocês podem ouvir je sais pas. Je sais pas. O próximo verbo que nós vamos aprender é o verbo regarder, que significa assistir.
assistir televisão, assistir algum filme e etc. O verbo regarder se conjuga dessa forma. Je regarde, tu regardes, il, elle, on regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Repetindo, je regarde, tu regardes, il, elle, on regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Um exemplo de frase com o verbo regarder para falar a frase eu assisto televisão. Je regarde la télé. Je regarde la télé. A télé é uma forma mais abreviada, mas em francês a palavra televisão se diz télévision. Mas você pode falar je regarde la télé. Se você quiser falar eu assisto filmes, você pode dizer je regarde des films. Je regarde des films. Je regarde des films et des séries. Eu assisto filmes e séries. Série significa série. Je regarde des séries. Próximo verbo e o penúltimo é o verbo sortir. Sortir, que significa sair. O verbo sortir se conjuga desta forma. Je sors, tu sors, il, elle, on sort, nous sortons, vous sortez, il, elle sortent. Repetindo, je sors, eu saio, tu sors, você sai, il, elle, on sort, ele, ela, a gente sai, nous sortons, nós saímos, vous sortez, você saem, il, elle sortent, eles, elas saem. Um exemplo para falar eu saio com os meus amigos, você pode dizer je sors avec mes amis. Je sors, eu saio, avec, com, mes amis, meus amigos. Je sors avec mes amis. Próximo verbo e último para nós encerrarmos esta aula é o verbo rester. Rester significa ficar. Ficar no local, por exemplo. Nós vimos o verbo sortir, que é o verbo sair. Agora nós vamos ver o verbo ficar, que é o verbo rester. O verbo rester se conjuga desta forma. Je reste, tu restes, il, elle, on reste, nous restons, vous restez, il, elle reste. Repetindo, je reste, tu restes, il, elle, on reste, nous restons, vous restez, il, elle reste. Um exemplo de frase com o verbo rester, por exemplo, é para dizer ele fica em casa. Para dizer isto, em francês, se diz il reste à la maison. Il reste à la maison. Então é isso, pessoal. Esses foram os 15 verbos mais usados na língua francesa. Se tiverem alguma sugestão, eu peço para que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver no canal, o que pode melhorar no canal. E é isso. Se você quiser aprender mais francês, eu tenho a playlist aqui do canal, onde você pode estar acompanhando os vídeos que eu posto a respeito da língua francesa. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e à la prochaine!